Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 11 de julho de 2026, 16 horas, horário de Brasília. Elite russa contra Putin. Exige o fim da guerra. Tenho sempre comentado com vocês, feito trabalhos, sobre essa questão da insatisfação, não só do povo, mas também com os rumos da guerra, mas também da elite, que é, de fato, quem toca a economia do país, são os empresários, que geram emprego, uma série de coisas. E isso, de fato, está se materializando, o descontentamento, tanto que agora eles já falam abertamente e estão pedindo o fim da guerra, exigindo o fim da guerra. E a economia russa enfrenta sérias dificuldades para manter os custos da guerra, gerando divisões na elite russa e contestações públicas na elite e contestações públicas por parte de parlamentares em Moscou. Né? A Duma, que é o parlamento russo, ele é dominado pelos leais a Putin, mas que já estão contestando publicamente. Eles enxergam que a Rússia está em estado de colapso. Então, isso já está acontecendo. E eles não têm muito mais tempo. A Rússia já foi destruída pelo próprio Vladimir Putin e aqueles apoiadores deles. E esse vídeo expõe o impacto da inflação nessa análise que eu faço aqui, a destruição da infraestrutura de petróleo e o esgotamento dos recursos financeiros que sustentam o governo russo, sustentam o governo do ditador Vladimir Putin, que toma as suas decisões, faz as duas decisões de uma maneira solitária. Ele decide e todos obedecem. Só que ninguém mais quer obedecer porque estão perdendo bens, perdendo dinheiro, perdendo mercado. E a pressão econômica na Duma estatal também, ela faz parte agora contra Vladimir Putin. A estabilidade financeira da Rússia apresenta sinais muito visíveis de desgaste, devido aos custos prolongados das operações militares. Já está há bem mais de 4 anos, eu gosto de repetir isso sempre, para inclusive dizer que ela já é maior em tempo do que a Rússia esteve na Segunda e na Primeira Guerra Mundial. Está demorando muito mais. Membros da própria elite política russa começam a manifestar forte preocupação com o rumo econômico do país. Vou explorar os políticos porque já tenho falado bastante sobre os empresários, os oligarcas, chamados oligarcas. Vou citar aqui um deputado da Duma estatal, Renat Suleimanov. Ele declarou publicamente essa semana a necessidade de interromper o conflito, com o qual concordam os membros do seu partido e também praticamente a totalidade da Duma. Segundo o parlamentar, a estrutura financeira da Rússia não possui condições de sustentar o atual ritmo por muito tempo dessa guerra. Dados oficiais apontam que cerca de 40% de todo o orçamento federal da Rússia está sendo direcionado para as Forças Armadas. E essas Forças Armadas estão fazendo o que hoje? Porque é tão grande assim? Guerra na Ucrânia. Essa concentração de recursos sufoca os investimentos em setores civis essenciais e acelera o processo inflacionário. Muitas empresas na Rússia já fecharam as portas e muitas outras vão fechar, independentemente se a guerra parar agora ou amanhã. Mas vão fechar. Não existe mais sustentabilidade. E aí muita gente vai ficar sem emprego. A inflação oficial russa atinge a marca de 5%, a oficial, forçando o governo a aplicar cortes severos em serviços públicos básicos. Mas, segundo alguns analistas, que isso não pode ser confirmado porque as informações são manipuladas pelo Kremlin, principalmente porque eles estão em guerra, eles não acreditam que seja 5%. Eles acham que pode chegar até o dobro. Mas isso não é uma informação oficial. E eu concordo com eles, porque é um país que está sendo... A sua economia... a Ucrânia paralisou a economia dela através dos ataques às refinarias. E o que isso acontece? Praticamente a Rússia exporta muito pouco ou não exporta. E a galinha de ovos de ouro, vamos dizer, que fazia dinheiro para a Rússia, não está mais entrando dinheiro que ele usava todo para a guerra. Não deixava nem esse dinheiro ir para a economia. O acúmulo de problemas orçamentários
falta de mão de obra e colapso na infraestrutura reduz a capacidade de sustentação na Rússia. E esse deputado, Suleimanov, ele justamente em função agora desse tema, desse parágrafo que eu li para vocês aqui, que é a minha opinião, ele alertou sobre o alto custo social e financeiro para a reintegração de centenas de milhares de soldados que retornam da frente. Tem gente que já está retornando da frente. Mas se a guerra parar, vamos dizer assim, entre 500 a 600 mil que ainda estão lá, vão voltar, numa vez só. E isso é um grande problema que tem que ter muita capacidade e competência para administrar isso. Eu não acredito que Vladimir Putin ou alguém do seu governo tenha capacidade de fazer isso. Os planos que eu anteriormente, inclusive ano passado, eu falei para vocês, é repressão. É tratar esses caras na paulada. É isso que a Rússia sabe fazer. É isso que a Rússia é formada. Assim é a formação dos dirigentes russos. Não são estadistas, como dizem, pô, Vladimir Putin, que o cara é um gênio. De gênio não tem nada ali. Relatórios do Estado-Maior ucraniano estimam que as baixas acumuladas da Rússia, que eu já divulguei aqui também, que são os números oficiais usados com os quais o governo dos Estados Unidos concorda, porque tem as suas avaliações também, o Instituto para o Estudo da Guerra concorda, a inteligência militar britânica concorda, a União Europeia concorda, já superaram a marca de 1,4 milhão de militares, já superaram. E, segundo russos, fontes não oficiais, com os quais conversamos, já passam de 1.500, 1,5 e não 1,4. O volume de recrutamento mensal atual em território russo já não consegue repor o total de perdas sofridas nos combates, ou seja, os ucranianos estão eliminando, por exemplo, eliminam 30 mil, 35 mil, e eles apresentam 22 mil, 28 mil outros, ou seja, o que isso significa? Que está diminuindo o exército de tamanho. Então, se isso uma guerra durar até o fim do ano, cada vez mais vai encolher o exército da Rússia. E a infraestrutura em defesa e colapso do petróleo. Na frente interna, o sistema de defesa aérea da Rússia demonstra uma total incapacidade de proteger pontos estratégicos do país. Levantamentos indicam a perda de quase 200 sistemas de defesa antiaérea russos desde o início desse ano. 200 sistemas de defesa antiaérea apenas em 2026. A perda de cobertura deixa refinarias, portos de exportação de combustíveis completamente vulneráveis aos ataques ucranianos. Quem entra em Moscou, em São Petersburgo, e dá um passeio lá, faz um monte de explosões, ataca a refinaria dentro da cidade de Moscou e vai embora. Nada acontece. E, lógico, a Rússia responde matando civis ucranianos, ferindo civis ucranianos, enquanto eles descansam durante a noite. A Ucrânia aproveitou esta vulnerabilidade para desferir golpes precisos contra a capacidade de refino da Rússia. O impacto das incursões aéreas forçou o mercado russo a realizar a importação de derivados de petróleo. Vejam só, a Rússia hoje importa gasolina da Índia, inclusive, ela exportava o petróleo bruto, a Índia refinava esse petróleo bruto e vendia diesel, gasolina, etc., né? Óleo de motor, etc. E agora a Rússia que está importando esse produto, inclusive da Índia, e outros países também. E nesse cenário de fragilidade, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, ele emitiu uma carta aberta com foco direto na liderança empresarial russa. E, na realidade, foi uma carta aberta ao presidente Putin, falando sobre as vantagens do cessar-fogo, etc., e do plano de paz, que ele faz aqui umas 3 semanas, que o ditador não aceitou. Mas, na realidade, isso era uma mensagem para o empresariado russo. A iniciativa de Kiev buscar expor as rachaduras no sistema financeiro de Moscou e desmistificar a imagem de invencibilidade da Rússia. Ou seja, então essa mensagem foi para os empresários, principalmente, e também para o povo. O documento alertou a elite russa sobre os bilhões de dólares perdidos através de bloqueios internacionais e confiscos de patrimônio. Qual patrimônio? Patrimônio dos empresários russos.
patrimônio que eles tinham no exterior, e mesmo porque eles tinham negócios. Eles movimentavam o negócio internacional da Rússia e foram bloqueados, estão bloqueados. Alguns perderam já definitivamente os seus bens. E o objetivo de Putin sob ameaça. Os prejuízos financeiros bilionários fazem com que os grandes empresários passem a enxergar as decisões de Putin como ameaça direta. O controle da narrativa oficial começa a escapar do círculo do Kremlin, perante o ceticismo crescente da sociedade russa. Grandes líderes corporativos e industriais passam a agir de forma independente das orientações centralizadas do ditador da Rússia. O plano original de obter uma vitória militar rápida falhou. Isso não vai existir. Nunca existiu e não vai existir, impondo custos pesados que se tornaram impossíveis de ocultar. A elite econômica exige o retorno da previsibilidade legal após assistir ao confisco de 5 trilhões de rublos em bens privados feitos por Vladimir Putin, na hora do aperto. Então ele confiscou isso das mãos dos empresários, ou seja, eles já foram confiscados lá fora, sancionados lá fora, esse é o termo correto, e o ditador confiscou deles. Então está um clima muito ruim na Rússia. Eu diria o seguinte, Putin está sozinho, mas ele mantém-se pelo aparato, pelo aparelho repressivo que ele tem. Ele ainda tem a KGB na mão e tem a Rosguardia, como eu tenho relatado para vocês. O antigo contrato social que Putin tinha garantia a passividade da população em troca de não interferência nos negócios de Estado, foi quebrado, mas foi quebrado pelo próprio Putin, já ao fazer esse confisco. E o governo russo estuda ainda confiscar as poupanças, o dinheiro que estiver em conta corrente da população russa. E na realidade, o governo substituiu a antiga estabilidade por repressão interna, ativa censura digital e mobilizações forçadas dos cidadãos russos. O modelo de governança atual transformou-se em um ciclo que consome as próprias bases de sustentação do Estado. As medidas extremas adotadas para blindar o regime de Vladimir Putin acabam acelerando o enfraquecimento total das instituições a longo prazo. Ele acabou saindo o contrário. As pressões econômicas e o descontentamento das lideranças internas dentro da Rússia agem como forças que corroem a Rússia por dentro. Para concluirmos, essa insatisfação pública de deputados da Duma prova que a crise econômica na Rússia ela atingiu o coração do poder público. Ao insistir na continuidade dos combates, Putin acelera o declínio financeiro, o desastre financeiro, econômico da Rússia e a desintegração também do suporte da elite russa e do suporte também da maior parte da população da Rússia. Então tudo ficou ao contrário. Quando ele começou a guerra, a população apoiava em torno de 86%, se bem me lembro, mas era mais de 85%, mas era um número assim, apoiaram. Eles estavam longe, o ditador prometeu para eles: a guerra não chegará até vocês. A guerra é lá na Ucrânia, e não é a guerra, isso não é guerra, é uma coisa rápida, é para resolver em um mês. Nós vamos em 3 dias tomar a capital da Ucrânia, né? E aí em um mês a gente toma toda a Ucrânia, não era só para Donetsk e Donbass. Então o objetivo dele ficou bem menor. E na realidade ele está se desintegrando e perdendo o apoio da população, perdendo o apoio da elite, o que é ruim. Mas por que ele fez isso? Porque a guerra chegou até eles, mas a guerra chegou até eles trazendo consequências nefastas, consequências das trevas. Muitos perderam dinheiro, muitos perderam emprego, que significa perder a renda, também é perder dinheiro, entre tantos outros males que o ditador da Rússia fez. Na realidade, ele acabou proporcionando, trazendo a ruína do Estado russo. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, eu conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem, façam seus comentários, eu conto com vocês. Mas não esqueçam, preciso muito de vocês no canal. Peço a Deus que abençoe a todos vocês, a Deus que abençoe a Ucrânia, que abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade. Muito obrigado pela audiência.